Vamos lá. Mateus 25. Portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas sábias, 5 inconsequentes. As inconsequentes pegaram suas candeias e não levaram um óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo, vasilha, junto com suas candeias. E o noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem um noivo, saiam ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dizendo: dai-nos um pouco do azeite, para que as nossas candeias não se apaguem. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois pode faltar para vocês e para nós. Ide e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, diga comigo assim, preparadas, entraram com ele para o banquete, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as imprudentes e clamaram: Senhor, abre para nós. E ele disse: com certeza eu afirmo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem chegará. Vamos orar? Meu Deus, que hoje seja um culto a Deus de muita alegria. Que cada um de nós, ó Deus, sinta tocado pelo mover de Deus. Nesse mês da visão, ó Pai, o que nós queremos são vidas e mais vidas transformadas. Então, eu te faço os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só quem pode faz barulho de salvação. Você pode se assentar? Antes de fazer a aplicação, eu só quero fazer uma introdução para você entender o texto. Na época de Jesus, os casamentos eles eram negociados, famílias com famílias. E quando uma família acordava com a outra, dentro de um ano, o casamento aconteceria. Então o noivo dizia assim: a partir de hoje, eu estou indo construir a casa. Quando a casa estiver pronta, eu volto. Quando eu voltar, que venha o cortejo até a casa onde nós vamos morar. Então, a partir do momento que o noivo ia, a noiva começava a contar os dias. E era necessário que ela tivesse lamparina, azeite, porque podia acontecer às vezes dele vir no escuro, de noite. E como ela não sabia o endereço para onde ela iria se mudar, ela teria que ir atrás do noivo com o azeite e a lamparina acesa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pronto. É isso que eu quero falar. A Bíblia vai dizer que haviam 5 preparadas e haviam 5 despreparadas. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria preparadas, despreparadas e um só pedido. Agora, escuta o que eu vou te dizer. A gente precisa colocar uma coisa no nosso coração. Todo mundo que vive preparado vive debaixo de uma paz. Quando você encontra uma pessoa que está em paz, você pode ter certeza que ela está preparada para a maioria das circunstâncias da vida. A gente precisa aprender a amar a vida ao ponto de se preparar para surpresas. Escuta o que eu vou te dizer, meu irmão. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ser pego de surpresa. Então, a Bíblia vai contar uma história de que Jesus foi para o monte.
E ele sobe para o monte para orar, para jejuar. Ele faz um convite para os discípulos, para que os discípulos estivessem com ele. E eles parecem que não ouvem. Quando chega de manhã, Jesus está descendo do monte. E aí ele vê um alvoroço. E um pai chega perto de Jesus e fala assim: escuta, Jesus, nós estamos aqui, meu filho está terrivelmente endemoniado. E os seus discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: sabe por que vocês não expulsaram esse demônio? Porque vocês não se prepararam. Porque existe uma certa casta que só sai com jejum. Irmão, eles podiam falar assim: então é com jejum e oração, então deixa eu orar agora. Mas não tinha jeito deles olharem e falar: então é jejum, então eu vou começar o meu agora, porque todo jejum pede tempo. O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? Eu vou repetir isso para você desligar o celular. O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? A gente precisa entender algumas coisas. O que? Orar, a gente faz na hora. Jejuar, não tem jeito. Clamar a Jesus, a gente clama agora. Mas ser íntimo de Jesus leva tempo. Entender que a gente precisava ter amigo, dá para entender agora. Mas aprender a fazer amigos leva tempo. Então quem quer se preparar não perde tempo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem quer se preparar não perde tempo. Escuta o que eu vou te dizer: o diabo não pode te pegar de surpresa, meu irmão. A vida não pode te pegar de surpresa. A história não é construída de maneira a te surpreender. Escuta isso, coloca uma coisa no seu coração. A Bíblia diz: o nobre projeta coisas. Me ajuda a pregar. O nobre projeta coisas. Levanta a mão assim para o céu assim. Levanta assim, fala assim: essa é a minha direção. Não, qual que é a sua direção? Para cima ou para baixo? Sabe qual que é o problema? Você tem duas mãos. E a maioria das pessoas está assim, ó. Essa é a minha direção. Esse é o lugar que eu quero chegar. É para cá que eu sei que Deus tem para a minha vida. Só que não adianta você apontar para o cume se os seus hábitos com a outra mão te levam para baixo. Em vez de fazer assim, aprenda a concordar. A primeira mão eu levanto, mas a segunda eu entro em concordância. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu me rendi para esse Deus. Eu quero ir para o cume, e é no cume que Deus está. O meu propósito não está na terra, o meu propósito está no céu. Então, se eu quero o cume, os meus hábitos me levarão ao cume. Quem está me entendendo aí para dar glória a Deus? Irmão, se a gente parar para ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não é nem um livro de romance, nem um conto de fadas. A Bíblia é tão realista que ela te ensina a preparar. Quando Paulo fala sobre a vida, ele não fala para você, enfrente o diabo de qualquer jeito. Ele não fala, viva a vida de qualquer jeito. Quando Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, falando sobre a vida do cristão, ele diz assim: se prepare, porque a sua luta não é contra seres humanos, mas é contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra o sistema mundial, contra forças espirituais. Por esse motivo, vestivos de toda a armadura de Deus, a fim de que possam resistir firmemente nos dias maus, havendo batalhado até o final, vocês permaneçam inabaláveis, sem retroceder. Fiquem
fiquem firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, colocando a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, colocando sobre vocês o escudo da fé, com o qual vocês vão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usando também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando no Espírito em todas as circunstâncias, com petição e humildade, tendo em mente, vigiai com toda perseverança, com as orações dos santos. Eu estou olhando para você, meu irmão, e estou dizendo, se prepara, porque o que Deus tem para você é grande, e o diabo vai se levantar, mas quem está preparado não tem medo do agora, muito menos do amanhã, porque se o diabo chegar agora, eu me preparei, e do amanhã Deus vai cuidar. Quem está me entendendo aí? Se eu pudesse dar um conselho para você, o conselho que eu daria para você é: fuja de ser mais ou menos. Porque quando a Bíblia vai falar dessas 5 mulheres loucas, elas não eram totalmente imprudentes, elas eram mais ou menos. A vasilha elas tinham, elas não tinham azeite. Então fuja de tudo aquilo que é mais ou menos. Eu nunca vi alguém falando assim: estou doido para ir no restaurante que abriu, porque eles me disseram que ele é muito mais ou menos. Eu nunca vi alguém falando assim: eu estou doido para ir naquela igreja, porque eles me falaram lá que o louvor e o pastor é muito mais ou menos. Eu nunca vi ninguém falar: eu vou orar pedindo a Deus ajuda, porque eu sei que Ele tem um concurso mais ou menos para a minha vida. Deus é Deus de excelência. A Bíblia vai falar: então tudo quanto vocês forem fazer, façam como se fosse ao Senhor, em excelência. Meu irmão, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem faz bem, planta para si. Fala para a pessoa que está do seu lado: ninguém quer alguém mais ou menos do seu lado. O que a gente gosta? A gente gosta de excelência. Agora, excelência não é uma coisa que acontece por acidente. Guarda isso no seu coração. Olha para mim aqui, ó. Excelência não é uma coisa que acontece por acaso. Você já comprou algum livro escrito assim: como cheguei no sucesso por acaso? Você conhece alguém que chegou no business, na vida, no lugar de sucesso, e aí você chega para ele e fala assim: cara, você chegou no sucesso? Como que você chegou aí? E ele olhou e falou assim: nossa, se você não fala, eu nem sabia. É verdade, eu cheguei. Meu irmão, quem chegou sabe por que chegou. Quem chegou sabe o caminho que trilhou. Quem chegou sabe as renúncias que viveu. Quem chegou sabe o preço que pagou. Quem chegou decidiu viver uma vida regrada, restrita, renunciou o que a maioria vive, para que ele possa viver o que a maioria nunca vai viver. É isso que eu estou olhando para você e estou te dizendo, meu irmão: não apareça despreparado, porque quem aparece despreparado, aparece para a sua própria vergonha, mas quem aparece preparado, aparece para ser honrado, aparece para ser visitado, aparece para ser coroado, aparece para ver Deus fazendo na vida dele. Ei! Eu não sei se você gosta de programa de calouros. Quem gosta de programa de calouros? Aí de repente chega uma pessoa lá, aí o cara fala: o que você está fazendo aqui? Eu quero cantar. Dá um mi menor. Aí o cara fala: eu quero cantar. Aí: os galhos secos de uma árvore qualquer. Aí o cara fala: que isso? Ele acha que canta, mas não, está despreparado. E toda vez que eu vejo alguém despreparado, sabe o que vem no meu coração? Cadê os amigos dele? Que estão deixando ele passar essa vergonha. Toda vez que a gente vê alguém despreparado, meu irmão, vai aparecer para vergonha.
Então, antes de você pedir para Deus, me apresenta, peça para Deus, me capacita. Eu vou repetir isso. Antes de você pedir para que Golias exista, peça a Deus para que você esteja preparado para matar Golias. Porque não adianta Golias aparecer se Deus não te der funda nem fé. Eu estou olhando para você aqui, meu irmão, e estou dizendo, o Evangelho é a maior ferramenta de Deus. O Evangelho me ensina a viver preparado. O Evangelho me ensina a vencer o inferno. O Evangelho me ensina a ter família. O Evangelho me ensina a ser homem. O Evangelho me ensina a cuidar dos meus filhos. O Evangelho me ensina a entrar no mundo espiritual. O Evangelho me ensina a ser capacitado para o dia mau. O Evangelho me ensina a lidar com os dias de aflição. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora deixa eu dar um conselho para quem está ficando mais velho aqui. Diga aleluia quem tem mais de 40. Aleluia. Misericórdia. Irmão, você pode ficar antigo, velho não. Ficar antigo, a culpa é da idade. Ficar velho é sua culpa. Você conhece gente que acha que não precisa aprender mais? Você conhece gente que fala assim, estou cansado? Você conhece gente que fala, essa questão de juventude, ô meu irmão, você está ficando velho. E todo velho é chato. Agora, presta atenção, ficar antigo é conviver dia a dia com a experiência. Quanto mais antigo eu fico, mais eu entendo a vida, a beleza da vida, e eu tenho a fome da vida. Você não entendeu? Quem chega aos 70 anos, sabe que não tem mais 50. Então ele já não perde mais tempo com brigas banais. Ele já não briga em trânsito. Ele já não perde tempo dando atenção para aquilo que ele não deveria estar. Escuta o que eu vou te dizer. Quem quer viver muito aqui, diga glória a Deus. Então deixa eu te contar uma história. Tem um escritor chamado John Maxwell. Ele está com 80 anos. E ele disse que ele foi até na sua editora e disse assim, olha, eu queria renovar o contrato para mais 5 anos. O dono da editora disse, John, eu sei que você é um homem ousado, mas você está com 80, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato para mais 1 ano, e depois a gente faz para mais 1 ano. Aí ele disse assim, antes de você falar então comigo, que o contrato vai ser de 1 ano, deixa eu te falar o que está dentro de mim. E ele disse, olha, eu vou escrever 5 livros. O 5º livro eu vou falar sobre... E ele falou 40 minutos. Depois que ele falou 40 minutos, ele falou, não, desculpa, eu comecei do 5º, né? Eu tinha que falar primeiro do 4º. E o 4º vai ser assim, e ele falou mais 30 minutos. E ele disse, não, eu falei do 4º, né? Eu devia ter falado do 3º. E ele falou mais 15 minutos, e ele disse, não, eu deveria ter falado do 2º. E ele falou mais 20 minutos, e ele disse, não, eu devia ter começado pelo 1º. E aí ele falou mais 1 hora sobre o 1º. Quando ele terminou de falar, o editor disse assim, uau, você está cheio de sonhos. Deus não vai permitir que um homem com tantos livros dentro de si morra. Deus vai te dar saúde e vida, para que esses livros que ainda estão dentro sejam colocados para fora. Eu estou profetizando isso, meu irmão. O segredo de viver muito é querer muito. O segredo de viver muito é desejar muito. O segredo de viver muito é olhar para Deus e falar assim, pode me esperar, porque eu estou cheio de sonhos ainda. Eu quero transbordar na vida dos meus filhos. Eu quero transbordar na vida dos meus netos. Eu quero deixar legado. Eu quero construir uma história. Eu quero chegar onde os meus pais não chegaram. Eu quero que as pessoas olhem a minha história e digam, o Evangelho não terminou no livro de Atos, porque quando eu conheci a vida daquele homem, quando eu conheci a vida daquela mulher, o Evangelho continua falando comigo. Quem está entendendo aí para dar glória a Deus? Irmão, coloca uma coisa no seu coração,
Quando a gente vive uma vida despreparado, a gente está mostrando duas coisas. Todo mundo que vive despreparado, ele mostra duas coisas. Primeiro, falta de conhecimento. Será que elas não entenderam que era necessário a lamparina? Será que elas não entenderam que era necessário o azeite, que ele poderia atrasar, e no atraso dele, o fogo tinha que estar aceso? Então deixa eu te contar um segredo. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus se perde porque lhe falta. Me ajuda a pregar. A Bíblia diz que o povo de Deus se perde porque falta. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quantos livros você já leu esse ano? Faz uma segunda pergunta para ela: quantas palestras você foi esse ano? Não, faz mais uma pergunta para ela: quanto você investiu em você? Eu vou repetir. A Bíblia diz que o povo de Deus se perde porque lhe falta. Sabe qual que é o preço da falta de conhecimento? O pouco desfrute. Quanto mais eu conheço, mais eu aprecio. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Quanto mais eu conheço, mais eu me curvo. Irmão, uma mulher chegou para Jesus e falou assim: eu vou na igreja todo dia, mas a minha igreja é em Samaria. Eu te adoro em Samaria. Eu jejuo em Samaria. Só tem um problema: eu não sei se Samaria é o lugar certo. Alguns dizem que é lá, outros vão dizer que é em Jerusalém. Mas e o Senhor? O Senhor me diz onde é que devemos adorar. E Jesus vai dizer: minha mulher, já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores, quem sabe adorar, meu irmão, quem tem conhecimento, não cria um lugar para adorar, vive para adorar. Ô, meu irmão, eu vou disso. Quem aprendeu a adorar, não procura um lugar para adorar, vive para adorar. Quando eu estou andando, eu estou adorando. Eu estava vindo para a igreja, eu estava adorando. Minha família está dormindo e eu estou adorando. Eu levanto e vou adorar. Meu irmão, eu sou um adorador. Jesus disse: porque já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão, 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 adorarão em espírito e em verdade. Vou falar uma coisa aqui que vai te escandalizar, posso? Sim ou não? Eu tinha um professor de teologia sistemática e poesia. Um dia ele disse assim: tem dia que eu chego tão cansado em casa, que a única adoração que eu faço a Deus é o sexo com a minha esposa. Olha que coisa linda. Ele está dizendo: o sexo para o meu casamento não é algo perverso. O sexo para o meu casamento não é algo sujo. E até quando eu estou pelado diante da minha esposa, nós estamos adorando a criação. Ah, meu irmão, sabe qual que é o problema da gente? A gente conhece tão pouco de Deus, a gente é tão religioso diante de Deus. A gente acha que tem certos momentos que Deus não está presente na nossa vida. E eu estou aqui nessa noite para quebrar esse paradigma. Deus nunca vai se afastar de você. Escuta isso. Quando Adão pecou, ele se afastou de Deus. Quando Adão pecou, ele se afastou de Deus. Eu vou repetir, você não pegou. Mas quando Deus veio, ele não disse: eu vou ficar longe de você. A pergunta dele foi: Adão, aonde você está? Meu irmão, Deus nunca vai ficar longe de nós. Salmo 139, para onde eu irei da tua presença? Porque se eu subo aos céus, ali tu estás. Se eu desço ao inferno, ali tu encontras.
Para ti não existem noites e nem trevas, pois tudo está exposto diante do Senhor. Meu irmão, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas suas aflições Ele está, no seu choro Ele está, nos teus medos Ele está, agora Ele está aqui, e se tem alguém sentindo a presença dEle aqui, pode dar aleluia e glorificar. Você sabe por que a gente precisa ter conhecimento? Porque Jesus não é um nome mágico. Eu vou repetir isso, Jesus não é um nome. A Bíblia diz que alguns homens foram expulsar um demônio, e eles chegaram e disseram assim: olha, nós estamos aqui para te expulsar, Satanás, no nome a quem Paulo prega. Nós estamos aqui para te expulsar no nome do Deus de quem Paulo prega. Aí o diabo vai falar uma coisa que você precisa entender. O diabo fala assim: Deus eu conheço, Paulo também. Você me disse 2 nomes, mas qual é o seu? O nome de Deus eu conheço, o de Paulo também. Eu quero deixar uma frase para você: o demônio não teme seu nome, até que o seu nome seja temido no inferno. O demônio não teme o seu nome, até que o seu nome seja temido no inferno. Sabe o que é conhecimento, meu irmão? É entender que quando você chega, o diabo não chega só porque você está usando o nome de Jesus. O diabo teme você porque você chega com a vida de Jesus, com as renúncias de Jesus, com o significado de Jesus, com a história de Jesus. Quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê? O que a Bíblia diz, ele disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quando o diabo olha a nossa vida, ele também vê que a gente está pendurado numa cruz, mas ele também sabe que a gente vai ressuscitar. Meu irmão, levanta essa mão, deixa eu profetizar algo na tua vida. Sabe por que o diabo tem medo da gente? Porque nós somos cristãos, pequenos cristos. Sabe por que o diabo tem medo da gente? Porque a gente fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente chega diante do inferno, não sou eu que estou chegando, não é você que está chegando, é o próprio Filho de Deus que está chegando com a gente. Quem está ficando apaixonado por Jesus aqui, diga aleluia. Irmão, conhecer Jesus é bom demais. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja só conhece a pessoa de Jesus. Esse é o problema da igreja. A igreja vive pouco Jesus, por quê? Porque os pastores ensinam o nome de Jesus, e o nome de Jesus te leva para o céu, mas os princípios de Jesus te ensinam a governar na terra. Irmão, você pega Augusto Cury, Max Lucado, você pega os principais líderes, eles não são cristãos, mas eles seguem os princípios de Jesus: obediência, honra, fidelidade, renúncia. É por isso que tem tanta gente na igreja vivendo debaixo de fracasso. Por quê? Porque conhecem e têm conhecimento do nome, e porque aceitaram o nome e vão para o céu, mas ainda não se despertaram para o conhecimento de quem é o homem que tem princípios por trás. Quem é esse Jesus que através dos seus princípios mudou a história da humanidade? Então deixa eu te dar um conselho. Você já aceitou Jesus? Quem já aceitou o nome de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Desenvolva os princípios de quem é Jesus. Quando você entender que os princípios de Jesus são tão poderosos quanto o nome, você não só vai viver no céu, como você vai governar na terra. Agora, quando você está despreparado, você também mostra a falta de capricho. Escuta isso. O noivo ficou 1 ano trabalhando para que quando ele chegasse, ela estivesse pronta. E agora que ele está chegando, ela quer correr. Que falta de capricho, meu irmão. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas na igreja, aí elas falam assim: pastor, eu estou muito triste, porque minha filha vai fazer 15 anos.
e eu não tenho condições de fazer uma festa. Presta atenção. Você não tem condições, não. Você não se preparou. Porque você teve 15 anos para pensar nessa festa. Se você guardar R$ 50 por mês, marido, se você guardar a esposa R$ 50 por mês, nós estamos falando aí de R$ 1.200 por ano. Quando a sua filha chegar com 15 anos, você tem condição de dar uma festa. Quantos de nós não se preocupa com a aposentadoria, não tem capricho com a sua própria velhice? E aí quando a gente vive a velhice debaixo de um desespero. Então guarda uma coisa no seu coração. Se prepara para a vida. Tenha capricho com tudo aquilo que te dá vida abundante, meu irmão. Tudo aquilo que potencializa quem eu sou merece o melhor de mim. Eu vou repetir isso. Tudo aquilo que contribui para o meu futuro merece o meu capricho. É por isso que eu malho. É por isso que eu me preocupo com a minha alimentação. É por isso que eu seleciono os meus amigos. É por isso que eu decidi não perder tempo com quem não quer vencer. É por isso que eu vivo focado naquilo que eu sei que vai construir a minha história. Tudo aquilo, meu irmão, que faz parte do teu futuro, merece o seu capricho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: dá o seu melhor que vai valer a pena. Não, fala para ela. Fala assim: quem dá o melhor recebe o melhor. Aonde você quer chegar? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu acho ela linda. Ele diz assim: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Sabe quem eu vou ser no futuro? Quem eu decidi que eu sou no presente. É por isso que eu vou melhorar, meu irmão. É por isso que eu vou avançar, minha irmã. É por isso que eu estou disposto a orar mais. Sabe por quê? O que a gente não pode é, se Jesus estiver voltando hoje, querer uma mudança radical. Sabe por quê? Porque quem aceitou Jesus não vive de grandes mudanças, mas de pequenos acertos. Paulo vai falar: e eu continuo desenvolvendo a minha salvação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é um pouquinho melhor a cada dia, até que ele volte. Eu vou ser um pouquinho mais crente, vou ser um pouquinho mais pai. Sabe, meu irmão, e tem uma coisa que a gente precisa entender. Escuta isso. Deus não quer que você seja o melhor pai do mundo. Deus não exige que você seja a melhor mãe do mundo. Ele só exige que você seja o melhor de você. Eu não sei se eu vou conseguir ser o melhor pai do mundo, mas se eu conseguir ser o melhor pai que eu posso ser, diante dos olhos de Deus, eu fui o melhor pai do mundo. É isso que a gente precisa entender. Você precisa ser o melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições de ser melhor. Eu vou repetir isso. A gente precisa aprender a ser o melhor nas condições que a gente tem, até que a gente tenha condições de ser ainda melhor. Então você está aqui no lugar aonde o Evangelho pulsa. E o Evangelho pulsa para que o novo homem se desperte a cada dia. Sabe o que acontece no final dessa história? As preparadas tiveram êxito. Levanta a mão de novo e fala comigo assim: eu vou chegar. Teve gente que já levantou as duas. Você continua levantando só uma, né? Levanta as duas mãos e fala assim: eu vou voar como águia nos lugares altos. Eu vou chegar, porque se Deus é por nós. Quem pode dar uma salva de palmas e fica de pé? Levanta essa mão para o céu. Deixa Deus te transformar em um líder, meu irmão. Deus está querendo te transformar em um líder. E líderes lideram a sua vida. Líderes lideram as suas emoções.
Líderes lideram a sua história. Líderes constroem o seu legado. Feche os teus olhos. Meu Deus, fala conosco agora. Porque eu já falei sobre os preparados. Eu já falei sobre os despreparados. Mas agora, Pai, eu vou lançar uma palavra-chave. E eu quero que eles entendam e recebam essa palavra no seu espírito. Olha para mim aqui. Aquelas mulheres dizem assim: dai-nos do teu azeite. Aí sabe o que as mulheres sábias dizem? Não. Você pode dizer isso comigo? Não. Diga mais forte, não. Mais uma vez. Não. Irmão, você tem que aprender a falar não. Escuta isso. Tem coisa que eu não negocio. Pede para mim a minha família e você vai ouvir não. Pede para mim os meus filhos, você vai ouvir não. Pede para mim o meu ministério, você vai ouvir não. Pede para mim o meu legado, você vai ouvir não. Pede para mim a minha comunhão com Deus, você vai ouvir. Você está entendendo? Tem coisa que o diabo pede. Tem coisa que o mundo pede. Mas você tem autoridade para dizer? Não. Então se alguém te pedir, meu irmão, que essa pessoa te peça para você ser mais inteligente. Que essa pessoa te peça para você ser mais ambiciosa. Que essa pessoa te peça para você colocar mais ambição para o teu futuro. Eu estou liberando uma porta para você. Tem gente que chega para te pedir porque não tem e quer que você não tenha. Mas tem gente que chega para pedir porque enxergou o que você ainda não enxergou. Enxergou potencial em você. Enxergou poder de Deus em você, enxergou virtude em você. E eu estou profetizando, meu irmão, a gente vai aprender a falar não para quem a gente tem que falar não, mas para o evangelho, para o propósito de Deus, para as promessas de Deus e para a vida com Deus. Eu estou aqui para dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Tem mais alguém aqui para dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor? Então levanta essa mão para o céu e começa a dizer sim para Deus. Fala: Deus, eu digo sim para o meu ministério. Eu digo sim para o meu chamado. Eu digo sim para a minha família. Eu digo sim para o meu casamento. Eu digo sim para a minha história.